Você sabe o que realmente é um verdadeiro arrependimento? Bom, muita gente pensa que arrepender-se verdadeiramente é ficar lembrando dos seus pecados, se culpando e se punindo. Simplesmente isso. Mas isso não é arrependimento. Isso tem outro nome. Isso se chama remorso. E olha, o remorso ele é muito perigoso. A gente consegue comprovar que o remorso é uma coisa muito perigosa pelo exemplo de Judas Iscariotes. Vamos refletir um pouco o que houve com Judas Iscariotes. Ele traiu o seu mestre Jesus e recebeu dinheiro para isso. E logo após ele trair o seu mestre, olha só, ele reconhece o seu erro. Ele até fala: eu traí sangue inocente. E mais, ele devolve o dinheiro que ele ganhou por fazer esse trabalho, essa traição. Mas o que acontece após ele reconhecer o seu erro e após devolver o dinheiro que ele recebeu? Ele se mata, ele comete suicídio. Por quê? Judas, apesar de ter identificado dentro de si que ele tinha errado e apesar de ter ressarcido, digamos assim, financeiramente o que ele tinha recebido, ele devolveu o dinheiro, mesmo assim ele se matou. E por que isso é remorso? Isso não é arrependimento. Porque na ação de Judas faltou um elemento muito importante no arrependimento, que é o voltar-se para Deus. Ok, agora, e como se faz isso? Como se volta para Deus? Bom, o verdadeiro arrependimento, como já está claro, não se resume apenas olhando para o seu erro, mas o arrependimento verdadeiro ele é completado plenamente quando você olha para trás e lembra de onde você caiu. Você estava plenamente bem e o que você tinha, o que você era antes de cair, antes dessa queda. Qual era a posição que você se encontrava perante Deus? Quais eram os benefícios, as bênçãos que você vivia antes da queda? Isso é um ponto fundamental no arrependimento. Você vai compreender já já o porquê isso é fundamental e você vai começar a ligar as peças e você vai ver que isso faz todo sentido. O arrependimento, a definição dele, olhando os aspectos dele, envolve três áreas. Envolve a mente, envolve os sentimentos e envolve a vontade. Envolve a mente, lógico, porque você reconhece, você entende que errou. Envolve também os sentimentos, porque há no arrependimento uma tristeza genuína pelo pecado e há também uma saudade de Deus e a vontade, que é a ação, aquele aspecto que decide, que impulsiona a ação, o voltar-se para Deus. E sim, esse voltar-se para Deus, eu estou realmente querendo dizer que no verdadeiro arrependimento, após senti-lo mesmo, de verdade, você sente automaticamente, obrigatoriamente, necessariamente, a obrigação de se voltar para Deus. Mas não é uma obrigação obrigada, é uma obrigação de um dever prazeroso. É igual aquele marido que pergunta para a esposa: eu posso te dar um beijo? E a esposa responde: bom, a menos que você sinta que isso é um prazer e é de uma livre e espontânea vontade, você deve sim fazer isso. Ou seja, é uma obrigação prazerosa. Mas aí nesse ponto você olha para mim e diz: não, mas depois do que eu fiz contra Deus, não, eu não mereço estar perto de Deus.
após este meu erro, eu não sou digno de me voltar para Ele. E eu realmente entendo isso. Mas a gente precisa entender que o verdadeiro arrependimento, o arrependimento bíblico, envolve sim a esperança e o descanso na graça e na misericórdia de Deus. Se nós formos comparar isso nos aspectos humanos, quando alguém confessa um seu erro, quando alguém pede perdão e se arrepende, ela está se humilhando, ela está falando, olha, naquilo eu estava errado, você estava certo. Então, de certa maneira, é uma humilhação, é um voltar-se para trás, mas biblicamente, perante Deus, confessar que estava errado não fere o orgulho. Biblicamente, isso é uma coisa prazerosa de se fazer. Portanto, quando você é verdadeiramente perdoado, obrigatoriamente você precisa se voltar para Deus, porque foi Deus que dispensou esse perdão. Nós pecamos contra Deus e Deus bondosamente, graciosamente vai perdoar aquele pecado e nós vamos, em reação a isso, querer ficar distante de Deus? Não, não é isso. Quando o verdadeiro arrependimento vem, ele nos traz uma obrigação de nos voltarmos para Deus. E, aliás, essa é uma das evidências do verdadeiro arrependimento. É o se voltar para Deus. Se Judas tivesse reconhecido seu erro na mente, ele fez isso. Se ele tivesse se entristecido por isso, ele fez isso. E se ele tivesse agido em sua vontade de se voltar para Deus, isso seria uma grande evidência de que realmente ele teria sido alcançado pelo arrependimento, pelo perdão de Deus. Mas não foi isso que aconteceu na vida de Judas. E olha só, pessoal, em Apocalipse, capítulo 2, verso 15, Jesus diz o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Olha só, você percebeu o detalhe aqui? Ele não disse, lembra do que você fez, simplesmente. Apesar disso ser, sim, muito importante. Mas ele completa, lembra-te de onde você caiu. Por que que Jesus pede para lembrar de onde você caiu? Porque é assim que você lembra o que você tinha, onde você estava. E assim bate aquela saudade de voltar-se para aquele local, de voltar-se para Deus. É ter aquele gostinho, aquela saudade de como é estar perto de Deus, de como é bom sentir a paz, de como era bom orar, como era bom ler a Bíblia, como era bom sentir que Ele estava ali, perto de você, de como o seu coração ardia quando você ouvia a sua palavra. Isso que gera o verdadeiro arrependimento. Não é simplesmente a dor da culpa apenas, mas é uma libertação, é a saudade da presença de Deus e é o retorno para perto dele. Porque quando você só lembra do seu pecado, só sente vergonha, você corre o sério risco de cair no remorso, pois isso faz com que você se afaste mais de Deus. Judas, por não completar o ciclo de se voltar para Deus, ele se afastou completamente de Deus. Tanto é que ele se matou. A gente precisa manter sempre a nossa lembrança que Deus não deseja jogar os nossos erros na nossa cara, mas sim nos libertar deles. Tirar essa cadeia de culpa e de tristeza que a gente sente ao pecar. A Bíblia chega até dizer, numa linguagem espetacular, que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Está lá em Miqueias, capítulo 7, verso 19, diz o seguinte: tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar.
Então, o meu apelo hoje é: não olhe só para o que você fez. Não tenha apenas consciência do seu erro. Não apenas se entristeça do seu erro. Lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de onde você estava. Lembre-se o que você vivia e volte para esse lugar. Volte para perto de Deus. É ali que o arrependimento verdadeiro se completa. Hoje, Jesus pode te libertar dos seus erros. Você pode olhar e se lembrar de onde você estava, de onde você caiu, e assim bater aquela saudade e você completar o ciclo da mente, sentimento e vontade e assim voltar-se para Deus, presenciando assim o verdadeiro arrependimento que Deus dá para nós.